No programa de hoje, vamos falar sobre a revolução digital no jornalismo. Vivemos uma nova onda migratória, agora do papel para a internet. Por seu baixo custo, alimentação ágil, distribuição instantânea e fácil interação, a internet vem se firmando como a mídia propícia para a imprensa segmentada. Estão aqui hoje para debater o tema o professor de jornalismo da Unifra, Yuri Lamel, e a analista de mídias sociais da agência Gestione, Luciana Carvalho. Bem-vindos ao Contraponto. Obrigado. Eu gostaria de começar perguntando para ti, como é que é lá no teu trabalho, o uso das mídias sociais, como é que funciona? Bom, obrigada primeiro pelo convite. Eu trabalho com mídias sociais numa agência de comunicação, né? Apesar de ser jornalista. E é um trabalho de comunicação que acaba sendo integrada, né? Porque envolve a publicidade, o marketing e também o trabalho do jornalista na produção de conteúdos, né? Então, a gente alimenta as redes sociais dos clientes, da agência, né? Produzindo conteúdo para blogs, fazendo postagens no Twitter, no Facebook, né? Então, isso envolve monitoramento do que é dito, relacionamento, né? Das marcas, sejam elas instituições, empresas, né? O que for que o cliente está ali representando, e os seus públicos na internet, né? Então, esse é o papel da mídia social nesse trabalho que a gente faz. A tua linha de pesquisa no mestrado também foi sobre internet, né? Explica um pouquinho para a gente. Bom, eu fiz uma pesquisa no mestrado, que eu concluí em março, né, de 2011, tentando entender como é que o jornalismo, né, e tem bastante a ver com o tema que vocês estão propondo aqui hoje, como que o jornalismo ele se legitima, né? Como é que ele passa a se colocar perante a sociedade, né? Com essas transformações que ocorrem com as redes digitais, não apenas com as mídias sociais que a gente tem hoje, mas a internet como um todo, né? Vem há anos, não é de hoje, hoje tem uma exacerbação dessas transformações e o jornalismo é uma das instituições que mais tem sofrido, né, o impacto dessas mudanças. Então, eu investiguei, através da presença do jornal Zero Hora, no Twitter, como que o jornal representa esse seu papel hoje. Qual é o papel do jornalismo, né? Desde que ele se institucionalizou, né? Desde que ele nasceu. Ser uma instituição de mediação, fazer a intermediação, né, entre a sociedade e as informações, as notícias. Então, como é que esse papel hoje, né, já que a gente na internet tem forças desintermediadoras, ou seja, tu não precisa mais de um mediador, né, do jornalista. Várias pessoas, milhares de pessoas hoje são também distribuidoras de conteúdo, de informação, né? Então, isso de uma certa forma, gera uma crise no jornalismo. E aí, com a pesquisa, eu tentei entender, né, como que acontece isso, como que o jornalismo se coloca, então, nessas mídias que tem essa característica desintermediadora, como é que o jornalismo, então, exerce o seu papel de mediação. Daí a gente vê, né, resumindo, assim, bem grosso modo, os resultados, é que o jornalismo ele continua, né, exercendo esse seu papel e como ele de uma certa maneira sofre uma crise, ele tenta reafirmar esse papel, né? Então, ele continua tendo essa importância de separar o joio do trigo, da informação que é, muitas vezes, boato, da informação verdadeira e transformando isso em notícia, né? Continua a essência do jornalismo. Yuri, tu também pesquisa mais ou menos a internet, as mídias, como é que é a tua pesquisa? Ok. Então, olá, obrigado pelo convite, né? Bem, aqui na Unifra eu dou aula de impresso e também de digital, né? Isso que é interessante. Na verdade, aula de jornalismo e novas mídias aqui, mídias digitais. Mas no mestrado que eu pesquiso é o quê? É uma nova tecnologia, na verdade, é o web semântica. O web semântica é uma nova tecnologia que está para vir ainda, ela está sendo desenvolvida ainda. E eu já estou estudando, antes dela ser aplicada de verdade mesmo, quais possíveis impactos que elas poderiam trazer aqui para o jornalismo, né? Assim como nós temos a web tradicional, depois tem a web 2.0, como falam, né? A web semântica é a provável nova fase aí da web, da internet, né? Mas eu sempre estudei também a leitura hipertextual no jornalismo, né? Como é que se pode se desenvolver produtos jornalísticos neste ambiente onde há essa leitura hipertextual, leitura em fragmentos, né, e interconectados, que é uma nova forma de desenvolver produtos, né? Porque geralmente o jornalismo tradicional, nas mídias tradicionais, geralmente se desenvolviam produtos lineares, né?
tanto em relação a tempo como espaço. Tempo na TV e no rádio, espaço no impresso, né? E é isso, mas basicamente é sobre jornalismo digital. Yuri, estando no ambiente da universidade, tu acredita que hoje o jornalista consegue sair preparado para o novo cenário que a gente vê? Eu, particularmente, acho que ele não sai preparado para nenhuma das áreas. Eu acho que é o início, né, para começar. Né? Ele não sai preparado também nem culturalmente, ele tem que continuar a sua formação. Com certeza, 4 anos é pouco para o jornalista. Né? E no digital não é diferente. Eu acho que ele não sai preparado. Né? Eu acredito que eu percebo que alguns saem mais preparados do que outros. Né? Isso, claro, que depende do interesse de cada um. Agora, se antes já era complicado tu ter uma formação completa, imagina agora, né? Agora que tem mais novas ferramentas, novas tecnologias, novas formas de se praticar o jornalismo. Então, não, acho que não sai, né? E eu acho que é natural não sair pronto. E essas ferramentas que o professor estava falando, como é que elas podem ser utilizadas a favor de uma empresa ou de um jornal mesmo? Eu posso dizer assim que a pesquisa que eu fiz, ela se relaciona bastante, apesar de eu estar numa agência de comunicação, que é muito mais voltada para a publicidade, a pesquisa do mestrado se relaciona bastante com a prática na agência, porque eu tentei ver o jornalismo de um ponto de vista organizacional. Né? Então, a Zero Hora, naquele caso ali, foi estudado como uma organização que está ali presente, buscando se relacionar com o seu público. Né? Mesmo enquanto a redação do jornal Zero Hora, mas ela está ali no Twitter como a Zero Hora como um todo, né? Como uma empresa, uma organização. Eu acredito que, eu falava, né, que existe essa tensão, essa crise no jornalismo, mas, ao mesmo tempo, são novas possibilidades. Né? Como disse o Yuri, o jornalista ele tem ali ao seu dispor novas fontes. Né? Se antes eu precisava... ficava talvez restrito, né, aquelas fontes oficiais, tradicionais. Hoje, eu como jornalista, posso entrar ali na internet, fazer uma pesquisa rápida e ter acesso a diversas informações em tempo real. Né? Quantos casos aí aconteceram de acontecimentos que vieram à tona, primeiro pelas redes sociais. E aí o jornalismo, cabe a ele apurar, trazer essa informação já agregando, né, a credibilidade, a questão da apuração, que é fundamental. E hoje em dia é indispensável, né? Todos os jornais estão ali utilizando tanto para apurar pautas, para, de repente, divulgar uma informação de bastidores, que isso também é muito feito hoje. Né? Só que tem que haver um cuidado, né? Porque às vezes a gente vê aquela preguiça do jornalista de fazer a matéria só com o que ele vê, né, ali na internet. Então, daqui a pouco, uma personalidade, alguém fez um comentário no Twitter, ele usa aquilo como uma declaração, sem nem checar, né, sem nem ligar para a pessoa. Quer dizer, então, são dois extremos, né? Ela é um facilitador, a mídia social, mas, ao mesmo tempo, se o jornalista se acomoda, ele pode tornar o jornalismo mais superficial. Né? Antes já existia a chamada síndrome do jornalista sentado. Exato. Né? O que é o jornalista que fica na redação, não sai da redação, fica sentado telefonando. E eu acho que as mídias digitais, elas até podem maximizar, potencializar isso. Acho que isso depende do profissionalismo do jornalista. Né? Nem levanta o telefone mais, né? Nem levanta. Só olha para o monitor. Isso quando não tem casos de plágio, simplesmente, né? E tem vários, né? Simplesmente copia um texto e muda uma palavrinha ou outra. Isso tem muito a ver com a ética, no caso. Né? E como é que vocês enxergam a questão da interatividade com o leitor? No caso da Zero Hora, eles interagem? Esse foi um dos aspectos que eu contemplei, né, na minha pesquisa de mestrado. Eu enxerguei... Existem muitos usos, né, mas eu, para fins de pesquisa, de metodologia, eu enxerguei 4 usos principais do jornal Zero Hora no Twitter e que, de certo modo, refletem os usos, né, que os jornais vêm fazendo, em menor ou maior grau. Então, seria a difusão de informações, que é, né, aquilo que já se faz em outros canais, né, que o jornalismo sempre fez. A questão, daí são coisas novas que surgem. O compartilhamento, que a gente vê através dos retweets, né, no Twitter ou no Facebook, eu não cheguei a me deter, né? Eu acho que é mais complexo até. Mas o retweet é uma novidade, né? Porque ali o jornal, no momento que ele dá RT para um leitor ou para uma organização, né? Enfim, ele está dando voz, né? Diretamente àquele outro perfil ali. Daí aparece a conversação, né? Quando o jornal interage diretamente com algum leitor, com algum outro perfil.
E também tem compartilhamento, conversação, a difusão de informações e a gente vai ter também... Fugiu agora. Daqui a pouco volta. Né? Esses usos que aparecem aí no Twitter. Assim. Agora, o que acontece? Eu analisei 2 casos com a diferença de 1 ano, né, entre um e outro, e deu para notar o seguinte, que vem crescendo, né, a preocupação do jornal de interagir. Me lembrei, é a participação, que é fundamental. Né? Então, assim, primeiramente o jornal ele procura pedir a participação do leitor, envie suas contribuições, né, sobre uma cobertura de trânsito ou de temporal. E depois, o que vai aparecer mais recentemente é o jornal replicando essas contribuições que chegam. Né? O leitor manda os seus relatos com fotos, com vídeos, e o jornal retuita isso. Então, isso a gente encara como uma forma de interatividade, que é nova, né, para o jornalismo. E reclamações, sugestões, eles também? Também acontece, né? Até foi um dado que, durante a pesquisa, eu estive lá na 0 Hora e conversei com a Bárbara Níquel, que é a editora de mídias sociais, e ela relatava, assim, uma preocupação deles, porque muita gente enxerga ali a 0 Hora a instituição como um todo, né? Não só a redação, embora quem abasteça o Twitter da 0 Hora seja a redação. Então, tem reclamação sobre assinaturas do jornal, uma série de outras coisas que não dizem respeito, né, ali àquele departamento de jornalismo. E então, acaba que os jornalistas, muitas vezes, têm que mediar isso, né? Eles repassam para o setor responsável de assinatura, ou até mesmo de anúncios, né? Algumas empresas que são anunciantes do jornal, através do Twitter, até que horas, que horas é o fechamento, coisas desse tipo, né? Então, muda essa estrutura, né, do jornalismo, acaba mesclando essas áreas aí que não dizem respeito, não diziam, né? E hoje isso tudo fica muito mais misturado. De que maneira o jornalista pode usar essas sugestões para contribuir para o trabalho dele, nas coberturas ou... Diversas formas, acho que vamos começar do início, a partir da pauta, né? São ideias de pauta. Eu acho que o bom jornalista é aquele que traz ideias de pauta, né? É uma coisa que a gente percebe às vezes até com alunos que nós debatemos sobre assuntos para pautas e os alunos não pensam muito nisso, eles pensam em depois, hein? Eles querem receber a pauta e correr atrás da informação. Mas não, o jornalista ele tem que estar ligado nas coisas que estão acontecendo na cidade, no mundo, enfim. E o Twitter é uma forma de conseguir essas informações. Já vimos aí vários exemplos de matérias desenvolvidas a partir de os trends, né? As informações que surgem a partir da mídia digital, das mídias digitais, né? Então, lá pela pauta já tem uma ajuda. E depois também, tu pode correr atrás de fontes, né? Buscar fontes. Podes muito bem fazer uma pergunta no Twitter, no Facebook e receber respostas, indicações de fontes, enfim. É um meio de comunicação, né? Como nós tínhamos antes também, tínhamos o telefone, nós tínhamos, enfim, diversos meios. E este é um meio que ele potencializa, ele como é que posso dizer? Ele engloba mais pessoas, mais nichos, ele é rápido, enfim. Democrático. Exatamente. Né? Vamos para um breve intervalo, voltamos já. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassismo. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Em debate hoje no Contraponto, o jornalismo digital. Conosco, a analista de mídias sociais da agência Gestione, Luciana Carvalho, e o professor de jornalismo da Unifra, Yuri Lâmel. Bom, saiu uma pesquisa este mês, Datafolha, que aponta que 50% dos leitores
lê os jornais e revistas pela internet, mas 90% deles continua lendo também o impresso. O impresso vai acabar? Como é que fica essa questão? Acho que essa é a grande polêmica, acho, dos últimos anos, né? Existem os radicais de um lado e os radicais do outro, né? Tem aqueles radicais que falam que o jornalismo está acabando, né? Enfim, eu não sou desse lado. Eu acho assim que, de fato, existe alguma crise, talvez exista alguma crise, porque eu acho que nós estamos numa transição, digamos assim, né? Mas essa crise eu vejo não uma crise, não para o lado negativo, acho que é uma crise assim, estão mudando alguns hábitos dos leitores e também mudando algumas questões relacionadas ao jornalismo mesmo, como, por exemplo, assim, se muda a tecnologia, se muda a tecnologia digital, da informação, é lógico que vai mudar o hábito do leitor, né? Se surgem aí equipamentos digitais, como computadores, notebooks, celulares e tablets, é lógico que ele vai mudar a forma de ler, ele vai mudar as fontes da leitura, né? Então, o leitor está passando gradualmente do impresso para o digital, né? É bem gradual mesmo, não é essa coisa radical, como falam, né? E isso não significa que está acabando o jornalismo, não. Está mudando uma forma de se obter informações jornalísticas, né? Acontece que falam da crise, por quê? Porque muitos jornais impressos estão fechando, né? Estão diminuindo as redações, mas isso é reflexo do quê? Da mudança da plataforma, do impresso para o digital. O jornalismo continua existindo. O que está faltando aí é o quê? É as empresas saberem trabalhar com essa nova plataforma. Elas não conseguiram ainda achar um modelo de negócio ainda para essa nova plataforma. Dinheiro Exatamente. No meio digital. A crise não é no jornalismo, mas sim no modelo de negócio do jornalismo, né? Então, lógico que essa crise acontece o quê? Diminui, digamos, o número de empresas, de jornais e de jornalistas, mas assim que começarem a achar novos modelos, vai resgatar digamos, essa indústria da informação, né? E já dá para perceber alguma mudança editorial ou da diagramação dos jornais para tentar acompanhar essas... Com certeza, a parte de impresso, sim. Nos últimos anos, os jornais estão abusando aí de cores, de imagens, infográficos, né? Infográfico, para quem não sabe, é aquele elemento jornalístico onde há a união da imagem com o texto, né? Uma articulação entre eles. Então, isso para quê? Para se aproximar dos infográficos interativos que a internet tem, né? A Folha de São Paulo, o ano passado, mudou o seu projeto gráfico e ela aumentou o tamanho da letra, por exemplo, e o espaçamento entre as letras para ficar mais limpo, para ficar mais um cara da internet, né? Então, com certeza, mudou bastante. A parte editorial, que eu digo assim, eu acho que editorial não sei se mudou, mas o que surgiu no impresso mais é o quê? É uma preocupação de tentar alcançar nichos, né, de leitores que a internet consegue de uma forma bem fácil. Porque na internet é fácil atingir os nichos. No impresso é mais difícil, porque imagina fazeres um caderno para cada nicho, né? Tem que imprimir um caderno para cada nicho. Quando eu falo nicho, assim, é um grupo de leitores que tem um interesse específico, né? Na internet é muito mais fácil fazer isso, porque tu só faz ali um site que é muito fácil, né? E alcança tudo mais barato também. Mais barato, exatamente, mais prático, né? Então, o editorial eu vejo mais para esse lado, na verdade, né? Essa questão da segmentação também, né? Aumenta o público por ser só moda ou só esporte, né? Na internet o leitor pode escolher o que ele vai ler, né? Não tem que ler, não está tudo junto. E isso até alguns pensadores têm colocado como um problema, né, da internet. Se fala muito que as redes sociais, a internet, elas democratizaram, elas são a nova esfera pública, né? Por outro lado, o que a gente vê? As pessoas procuram os iguais, né? Então, elas vão ler aquilo que é do seu interesse, elas vão interagir com pessoas que pensam parecido com elas, e aí elas acabam ficando, nós, né? Vamos nos colocar junto aí, né? Porque todo mundo está implicado nisso. A gente acaba ficando muito segmentado, né? E não tem visão do todo. Isso pode gerar um problema, né? Principalmente para essas novas gerações, que elas vão direto naquilo que lhes interessa, né? Hoje eu posso, através desses agregadores, né, desses feeds de notícias, selecionar os blogs, os sites que eu quero ler, receber tudo lá no meu leitor, né, de feeds, e aí eu vou ler só o que me interessa, né? Já quando eu tinha lá o jornal impresso, ou ligo a rádio, ligo a TV, as coisas vêm até mim, né? É uma outra forma de relação com a informação. Então, assim, como o Yuri disse, a gente está numa fase de transição, a gente não sabe o que virá daí, né? Mas é uma realidade essa segmentação e não é de agora, né? Se a gente for ver as revistas, né? Tem revista que especializada num assunto muito pequeno, né? Criação de cavalos puro sangue. Então, assim, os nichos é até uma questão de mercado, né? Uma forma de tu buscar
E o Chris Anderson fala naquele livro A Cauda Longa, né, que a gente vive uma economia de nicho, quer dizer, a gente sai da era de massa, onde eram poucos hits, né, poucos sucessos, isso vale para tudo, e hoje a gente está numa economia de nicho, onde grupos que aparentemente pequenos, né, se encontram para consumir determinadas coisas bem específicas, né? E isso atinge o jornalismo também. Tu acredita que por essa maior quantidade de onde conseguir informação, o leitor se tornou mais exigente? Eu acho que sim, né? Por um lado, sim, porque ele quer aquilo que ele quer, né? Como eu falei, ele busca, ele já sabe, né, do que ele gosta e ele vai direto procurar aquilo. Tu falou da questão da moda ou do esporte. Hoje, por exemplo, a moda é um fenômeno, assim, né, da internet. Blogs que essas blogueiras são consideradas verdadeiras celebridades, muitas vezes, né? São disputadas pelas marcas para divulgar produtos, né? Então, é um segmento novo. Então, assim, o leitor, ele exige, ele busca aquilo que realmente faz parte do seu universo de interesses, né? Por outro lado, às vezes, como eu falei antes, né, ele fica meio superficial, né? Com preguiça de ler coisas mais longas, mais reflexivas, né? E aí ele acaba se contentando com textos mais curtos, né? Então, uma exigência meio ambígua, digamos assim, né? E essa busca também por informações cada vez mais rápido compromete a qualidade da informação? Se nós nos determos apenas na rapidez, sim, com certeza. Eu acho que a rapidez, a instantaneidade, como se fala, né? Eu acho que ela é parte do processo jornalístico. Eu acho que a gente pode aproveitar essa rapidez, essa instantaneidade, o quê? Para falar que algo aconteceu e depois nós devemos continuar esse processo, né? Continuar alimentando, continuar aumentando a produção jornalística. Agora, se nós falarmos que o jornalismo do Twitter é melhor porque é mais instantâneo, eu acho que aí estamos sendo muito superficiais, com certeza. Né? Então, acho que assim, eu vejo que muitas empresas não sabem trabalhar com instantaneidade. É isso que elas não sabem continuar um processo que começou no Twitter, por exemplo. Né? Eu acho que isso podia ser algo que podia ser uma estratégia para elas, até para conseguir leitores, né? Comece aqui no nosso Twitter e termine no nosso portal, por exemplo, né? Mas muitos não sabem trabalhar com isso ainda. Então, acho que não é qualidade. Eu acho que é parte do processo jornalístico, né? E por esse processo diferente, quando ocorrem os erros, como é que faz para remendar o erro? Pode postar direto? Pode fingir que não aconteceu nada? Não pode fingir que aconteceu nada, isso não. É até antiético. O jornalista, para ser ético, ele tem que se corrigir sempre, né? Agora, existem estratégias para lidar com crises nas mídias sociais. Eu acho que até pode falar melhor do que eu sobre isso, né? Uhum. No jornalismo é complicado, né? Isso aparece de uma forma muito maior do que era nos outros veículos, né? Porque tu tinha uma possibilidade maior ainda de corrigir as coisas, né? Ali, se por um lado, né, a internet ela tem memória, uma das características dela, por outro, as coisas são muito efêmeras também, né? Então, o que é trending topic agora, né, os assuntos mais comentados do Twitter, daqui a meia hora já não é mais. Né? Então, parece que o jornalismo quer pegar carona disso, né? E esquece que o seu papel, muitas vezes, é aprofundar, como o Yuri dizia, né? Esquece que ele tem que buscar o algo mais, né? Porque a instantaneidade, por si só, ela está ali. As pessoas estão comentando os assuntos, o que está acontecendo vem à tona. Agora, a reflexão, né, a análise, isso acho que cada vez mais é papel do jornalista. Agora, como lidar com uma crise? Né? No caso do jornalismo, não sei se seria o caso de falar numa crise, mas como lidar com os erros, tu diz, né? De, sei lá, uma informação errada. Eu acho que tem que ser transparente, porque a gente vive a era da transparência. Né? Não tem mais, talvez essa seja um ganho e, ao mesmo tempo, ainda existe muito medo disso, né? Tudo que é novo sempre assusta um pouco. Então, os próprios... aquilo que era bastidor, né? Preparação da notícia, apuração, fica transparente, né? Porque o jornalista está ali, está exposto. Né? Então, muitas vezes a gente vê lá o jornalista no Twitter comentando a matéria que ele está fazendo. Né? Então, o leitor tem possibilidade de acompanhar esse processo e possibilidade de ajudar nesse processo. Então, não adianta o jornalista querer ser o maioral, aquele que sabe tudo. Hoje é diferente a relação. Né? Ele tem que se dar conta que ele está sujeito a erros, né? E tentar ouvir essa comunidade que está ali interagindo com ele para se relacionar com ela, para trazer informações, né? Então, tem que haver um diálogo.
né, o que as empresas, de um modo geral, não só as jornalísticas, né, mas o que a gente vê é que elas querem estar presentes na internet, elas querem estar nas mídias sociais, muitas vezes só para falar. Só que eu não posso estar lá só para falar, tem que estar para ouvir também, tem que ser um diálogo, né? Então, acho que a transparência é a melhor maneira, né, de se relacionar na internet. Eu não acho assim que o jornalista tem que ser mais cuidadoso agora, ele sempre teve que ser cuidadoso, lógico. Agora, ele tem que ter noção que atualmente ele tem muito mais gente pronta para apontar os seus erros, né? É o que chamamos até da inteligência coletiva, né? Nós colocamos ali uma notícia, digamos, no Twitter que seja, tem muito mais gente ali de olho e entre essas pessoas podem ter, digamos assim, especialistas em algumas áreas que sabem mais do que o jornalista, né? E que podem apontar erros. Por isso que ele tem que ter muito cuidado com a instantaneidade. Agora, há pouco tempo teve um caso bem ilustrativo que na internet vazou uma fotografia do Steve Jobs saindo na rua só com uma roupa que parecia um pijama e ele está doente, todo mundo sabe que ele está doente, né? Mas ali na foto ele aparecia com uma perna muito fininha, assim, muito fininha, parecia um braço, de tão fino que era. E o Estadão simplesmente publicou, foi lançado, né? E o que aconteceu? Depois de algumas horas, alguns usuários norte-americanos fizeram uma página na internet com a foto e apontando todos os erros que acharam na foto. Essa foto é manipulada, podemos ver que é manipulada porque ali tem tal marquinha, ali tem outra marquinha, né? Enfim, foi usada uma inteligência coletiva, como nós falamos. Várias pessoas se reuniram, analisaram, apontaram os erros e elas acabaram, de forma indireta, apontando um erro do Estadão, né? E é um erro bem complicado, porque o Estadão tem milhares de seguidores, por exemplo. É o que aconteceu também naquele caso mais antigo da ficha da Dilma. Foi antes das eleições, né, se eu não me engano. Sim. Que a Folha publicou uma ficha que seria do DOPS, né, a Folha de São Paulo. Não foi exatamente na internet, foi um jornal, né, offline, enfim, a Folha, impresso, mas através da blogosfera, né, os blogs aí, a gente pode deixar de esquecer, né, que assim, a primeira revolução acho que aconteceu foi através dos blogs, né, já que vocês estão falando de revolução digital. E nos blogs apareceram leitores apontando que aquela ficha seria falsa. E aí a Folha acabou, né, tendo que se retratar. Então, realmente, né, é bem o que o Yuri falou. As coisas vêm à tona e são desmascaradas de uma forma mais rápida. Porque antes, o que acontecia, né? Tinha a carta do leitor, um telefonema para a redação, que ficavam muitas vezes escondidos do grande público. Passava por um filtro. Passava por um filtro. E no Twitter, né, a grande diferença que existe, não só o Twitter, mas as mídias sociais de um modo geral, é que isso está ali num suporte midiático, né, para todo mundo ver. Quem estiver ali pode ver isso sendo dito. Então, a transparência, né, que eu falar. Tá bom, vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida. Santa Maria, cidade acolhedora, coração do Rio Grande. Tem o Centro Universitário Franciscano como referência no ensino de qualidade. Construído por pessoas que estudam, sonham e que não se cansam de criar. Unifra, um centro universitário por excelência. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. E no fim de tudo, pipa e vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore. Eu vivo a noite do meu jeito. Se tem diversão, tô dentro. Eu gosto é do movimento, da vida, mas alcoolizada, eu não dirijo. Em
debate no programa de hoje é a Revolução Digital no Jornalismo. Estão aqui conosco o professor Yuri Lamel, da Unifra, e a analista de mídias sociais, Luciana Carvalho. A gente estava falando no bloco anterior dos blogs, né? Como é que o blog pode se inserir como um meio jornalístico também? Eu até estava dizendo, né, que os blogs eles tiveram um papel fundamental, assim. Hoje a gente fala em mídia social, fala em Twitter, Facebook, enfim, tem YouTube, que também a gente, né, considera mídia social, Flickr, Tumblr, uma série de ferramentas, né? Mas os blogs, assim, no início da internet, o que a gente tinha? Páginas meio fixas lá, né? O Yuri pode até falar melhor disso aí. Mas logo em seguida começaram a surgir essas ferramentas, né? Onde qualquer pessoa que tivesse acesso à tecnologia, sem nem precisar entender de linguagem, HTML, de programação, podia simplesmente, através lá, né, dessas ferramentas de blogging, criar a sua página na internet. E aí, se eu não me engano, foi nos atentados, né, em Nova York que começou, né, essa blogosfera ainda muito incipiente a aparecer, né, a ter o seu papel reconhecido, a mostrar a cara. Né? Então, as pessoas começando a postar, né? Os sites lá naquela época, as pessoas queriam saber informação, caíam, porque não tinha, né, suporte aí tecnológico. Então, começaram os blogs a postar informações. E aí, os primeiros blogueiros começaram a fazer sucesso, né? Então, assim, hoje é impensável falar em jornalismo sem falar na blogosfera, né? Se fala em blogosfera porque um blog sozinho, ele não é nada, né? Ele é simplesmente uma página pessoal. Mas o conjunto de blogs, né, que estão ali, de diferentes segmentos, de nicho, né? Blogs políticos, blogs jornalísticos. E eu estou falando de blogs independentes, de certa forma, né? Porque os jornais hoje têm seus próprios blogs, que muitas vezes são simplesmente colunas, né? As colunas do impresso passando para a internet, porque está ali no seu portal, o jornalista daquele veículo, não representa, assim, uma grande revolução. Né? É um outro olhar, claro, mais pessoal, uma outra linguagem, mas não traz, assim, algo tão novo, né, do que já existia. A novidade está nessa possibilidade de pessoas comuns, digamos assim, né, não que o jornalista não seja um cidadão como outro qualquer, mas de pessoas de outras áreas, né, de qualquer cidadão, poder lá trazer informação, comentar, trazer opinião, isso tem um papel fundamental, porque impacta o jornalismo, né? Tensiona, faz com que, ao mesmo tempo, eles alimentem, né, os veículos tradicionais, que muitas vezes ficam sabendo de informações através dos blogueiros, e, ao mesmo tempo, também criticando, fazendo crítica à mídia, né, que é muito importante também, porque a mídia já não é tão soberana, né, a imprensa tradicional, né, com os veículos empresariais, não é mais a única fonte de informação hoje. Então, pela primeira vez na história, né, um segmento tem tanta força quanto a mídia, né, para poder, muitas vezes, aí, derrubar algum político, pressionar, né, a opinião pública, enfim. Então, realizar denúncias sociais. Denúncia social. Os blogs realmente têm um papel muito importante. Porque antes dos blogs, os sites jornalísticos, a participação era semelhante aos jornais impressos, né? Como é que eu participava da web? Como é que eu podia colocar minha voz na web? Eu podia mandar um comentário para um site e o site podia filtrar, semelhante aos impressos, né? E eu poderia também fazer um site, mas para eu fazer um site eu deveria conhecer a linguagem, HTML, né? Era complexo. Então o blog surgiu, essa que foi a grande revolução, digamos, do blog, né? Facilitou eu colocar a minha voz na web, né? Porque o blog é uma ferramenta de publicação de informações simples, fácil, prático. Né? Gratuita. E gratuita, importante isso. Vocês acreditam que o blog perdeu espaço para as redes sociais? Sempre que surge alguma coisa nova, né, se diz que a anterior morreu. Né? Isso vem sendo dito do jornalismo, né, e até voltando um pouquinho, quando tu perguntava essa questão, o jornal impresso vai morrer. Talvez o impresso, sim. Né? Eu não acho que seja impossível ou tão distante de acabarem os jornais impressos. Ele pode sair simplesmente do papel e ir para outro suporte, né, para o digital. Mas isso não quer dizer que o jornalismo morreu, né? Muda só o canal. Então, assim se diz, surgiu o Twitter, ele é um microblog, né? No início se falava assim, depois, só porque a atualização é naquela ordem, né? Que aparecem os últimos posts, né?
em direção aos mais antigos. Mas, na verdade, ele é muito mais que um microblog, né? Ele é outra coisa, ele não é um blog. Então, assim, tem espaço para tudo. As pessoas continuam, porque se tu quer um texto maior, mais reflexivo, onde tu pode colocar vídeo, imagem, tu vai usar o blog. E o Twitter, por exemplo, tu vai usar para chamar para o teu blog, né? Porque ali são 140 caracteres. Então, são ferramentas diferentes, né? São linguagens diferentes. Eu não acredito que tenha perdido espaço, né? Até pelo contrário, porque eu vejo que as pessoas se veem incentivadas, muitas vezes, a ter um blog. Até eu falei no Tumblr, né, que é uma espécie de blog, só que mais voltado para a questão de imagens, né? As pessoas criam, é uma espécie de blog ali também, para poder compartilhar no Twitter e no Facebook. Então, eu não vejo assim que tenha perdido espaço. E o Twitter é a ferramenta onde as pessoas estão mais buscando informação nas redes sociais, das redes sociais? O Twitter ele foi um case de sucesso porque ele é muito prático para obter informações, né? Com certeza. Eu acredito que sim, que o Twitter ele acabou virando aí a ferramenta padrão para a busca de informações. Porque ao mesmo tempo que ele é semelhante a uma rede social, né? Ao mesmo tempo ele também é um tanto informal, ou seja, vamos pegar um Orkut ou Facebook, por exemplo, como exemplo, né? Orkut, Facebook, eu estou interconectado com outras pessoas também, mas são pessoas que eu conheço pessoalmente, né? Então, provavelmente eu vou falar sobre questões da minha vida privada, enfim, ou questões sobre que meu grupo social conhece, né? Então, o Twitter tem uma certa informalidade que privilegia, digamos assim, a informação sobre o mundo em geral, sobre o país, Então, acabou virando uma ferramenta padrão aí para o fluxo de informações. Tanto é que o próprio Twitter, no site, ele não se considera uma rede social. Né? As pessoas falam na rede social Twitter. Eu não estou lembrado muito bem as palavras que eles usam, mas é algo semelhante como uma ferramenta de divulgação de informações ou de fluxo de informações, algo mais ou menos assim. Né? É que, na verdade, essas ferramentas, elas se definem pela apropriação dos usuários, né? Como que as pessoas usam é que eles vão se definindo. Então, o Twitter começou como um mensageiro ali para dizer, a pergunta inicial era, né? O que você está fazendo? E aí as pessoas, ainda hoje tem gente que usa para isso. Fui no banheiro, fui jantar, né? Muita gente usa, os jovens principalmente usam muito assim. Mas o principal uso acabou sendo esse informativo. E, em função disso, o próprio Twitter, ele assumiu, né, essas características e mudou até a pergunta lá em 2009, passou a ser o que está acontecendo, né? Tem uma diferença entre o que você está fazendo e o que está acontecendo. Então, até na página inicial hoje, tu tens ali a mensagem, veja o que está acontecendo no mundo. Então, porque realmente as pessoas passaram a usar mais nesse sentido, né? Informativo. E rede social porque tu pode interagir também com as pessoas, né? Tu pode trocar ideias no momento que tu segue alguém, ele também te segue. Permite essa interação, né? Mas ele não é só uma rede social, realmente. Eu posso seguir um monte de gente e não conversar com ninguém, né? Só acompanhar, só me informar. Mas é bom a gente ter claro assim que o Twitter, a gente pode até se informar por ele, mas ele não... A função dele não é informar, mas sim apontar a fontes de informações, né? Tanto é que o Twitter hoje é a ferramenta mais utilizada para compartilhar links, né? Até por causa da natureza dele, 140 caracteres é muito pouco. Então, por isso que voltando à ideia dos blogs, né? Por isso que eu acho que os blogs, não é que perderam espaço, até de fato diminuiu o número de novos blogs, né? O índice de novos blogs surgindo diariamente diminuiu isso. Mas eu prefiro ver que, na verdade, eles foram filtrados. Sobraram os bons blogs, né? Aqueles que têm conteúdo para colocar num blog, por exemplo. Aqueles que usavam o blog só para falar, para dar pitaco, para falar o que estão sentindo no momento, aqueles foram tudo para as redes sociais mesmo. Então, o Twitter serviu o quê? Como uma ponte para os blogs com conteúdo, de fato. Blogs, sites, portais, enfim. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Muito obrigada, professor Yuri, a jornalista Luciana. O Contraponto fica por aqui. Uma ótima semana.